Mossoró vai sediar na semana que vem um dos eventos mais importantes para debater a produção de petróleo em terra, o Fórum Onshore Potiguar. Será de 27 a 29 deste mês, na chamada Capital do Oeste. Minha convidada hoje aqui na Band é Lorena Roosevelt, gerente da Unidade de Desenvolvimento da Indústria do Sebrae, no Rio Grande do Norte. Ela entende tudo de produção de petróleo. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores da Band. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo pronto para essa terceira edição. Qual é o tema central? Qual é o foco dessa terceira edição do Fórum Onshore Potiguar? O Fórum Onshore, como você falou, já está na terceira edição, né? E ele, embora que a programação ela mude, mas ela tem sempre o mesmo foco. Qual o foco do Fórum Onshore? Buscar alternativas, políticas, maneiras de revitalizar a atividade do petróleo onshore aqui no nosso estado. Então, é reunir todos esses players, todas essas instituições envolvidas, empresários, para buscar maneiras, políticas, formas que sejam viáveis, né, uma maneira viável para fazer com que essa atividade volte com todas as perspectivas boas para o nosso estado. Antes da gente falar do hoje, vamos lembrar um pouco o que foi a produção de petróleo em terra. Aliás, teve um tempo que a gente se orgulhava muito, que o Rio Grande do Norte, o maior produtor de petróleo em terra, né? Perdia para a Bacia de Campos, teve um período aí em termos de importância de produção. O que era antes, e aí a gente passou também por um processo de desinvestimento da Petrobras. Eu queria que você explicasse para o nosso... Nós tivemos várias questões, né? Tanto o petróleo é uma commodity, então o valor internacional caiu muito nos últimos anos. Tivemos muitas questões relativas à própria Petrobras, que fez uma opção muito clara pela produção offshore, né? Através do pré-sal. Então essa opção sempre foi muito clara e a Petrobras colocou isso. Então, naturalmente, nossos campos também com mais de 40 anos de produção, eles foram ficando com a sua capacidade de produção já há muito tempo que já não está no pico de produção. Aliás, então, são campos marginais. E a gente se depara muito no noticiário econômico, os campos maduros, são chamados campos maduros, né? Isso. Existe um conceito mais técnico, que é o campo marginal, que é aquele que já alcançou o seu pico de produção, certo, que é mais nesse viés técnico, e no viés mais econômico é o campo marginal. Né? Maduro é aquele que tecnicamente já alcançou o seu pico de produção e precisa de tecnologias, certo, como a injeção de água ou de ar para trazer esse petróleo à tona, e o campo marginal é aquele que economicamente, para uma grande empresa que tem altos custos de produção e exploração, pode não ser viável, mas que pode ser bastante viável para uma operadora independente que possui custos de produção já bem reduzidos. Que é isso que está sendo discutido, eu soube, inclusive eu estive aqui com o Zé Camelo, que é do Sebrae, a gente conversou também com o presidente da Fierne, o Dr. Amaro Salles. Existe uma movimentação em Brasília para tentar de uma vez por todas, quer dizer, a Petrobras passar esses campos maduros, esses blocos, né, de exploração de petróleo em terra para a iniciativa privada, para facilitar de uma vez por todas. Como é que está essa história? Exatamente. Aqui na RN nós estamos em um bom momento de união de esforços da Federação das Indústrias, Sebrae, empresários. Então existe toda uma conjunção de esforços para fazer com que existe o projeto Topázio, que é o projeto de desinvestimento da Petrobras. Existe o projeto REAT, que é do Ministério de Minas e Energias, que busca regulamentar o repasse desses campos. Existe a Petrobras, né, que é a detentora dos campos, e a ANP, que regula a Petrobras. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que o nosso Estado precisa fazer de uma maneira muito incisiva? Criar um ambiente para que essas forças se unam e desatar esse nó. Pois é, e isso está sendo feito, muitas reuniões foram realizadas este ano e havia uma expectativa do presidente Temer, Michel Temer, antes de sair do cargo, de facilitar de uma vez por todas isso. E sai esse ano ou vai ficar para o próximo governo? O que está colocado é que tem até o primeiro semestre de 2019 para a Petrobras liberar esses campos. Uma notícia boa disso é que não vai mais precisar fazer leilões
Então, vai ter uma oferta permanente de campos. Então, a ideia é que essa oferta permanente torne esse ambiente mais favorável para que esses investidores independentes possam vir operar no nosso estado. Hoje, nós já temos entre 6 e 7 operadoras independentes aqui na região de Mossoró, em plena atividade. Em termos de números, Lorena, o que é que isso representa do ponto de vista econômico? Olha, o petróleo, ele ainda representa 13% do nosso PIB. Então, a produção caiu 13%. Então, assim, a produção caiu bastante estrondosamente. Houve esse desinvestimento. Mas, assim, o petróleo ainda é uma fonte muito importante para a nossa economia. Há uma estimativa que, com esse desinvestimento, houve uma perda aí de cerca de 13 mil empregos. A atividade do petróleo, ela tem uma característica que é diferente das outras atividades industriais. Ela abre um leque econômico muito vasto ao seu redor. Porque cria uma cadeia de negócios em torno dela, Exatamente. E essa cadeia, desde a prospecção, a exploração, ela inclui bastante os pequenos negócios. Né? Isso sem falar nos royalties do petróleo, que tanto servem para o município em si, mas também para aquele empresário que tem uma unidade, por exemplo, de exploração de petróleo nas suas propriedades. Com toda certeza. Então, pensando na retomada da atividade a partir de operadoras independentes, vai ser muito importante rediscutir royalties, rediscutir crédito, rediscutir logística, licenciamento ambiental. Tem vários pontos aí novos nessa pauta que precisarão ser discutidos e esperamos que com muita agilidade para o bem dos pequenos negócios e, consequentemente, da economia. Isso já dá uma ideia do que pode ser discutido, debatido, rolar na terceira edição do Fórum Potiguar, né? Vai ser bastante energizado esse fórum. Exatamente. Onde vai acontecer lá em Mossoró? Vai acontecer no Hotel Garbos, né? O ano passado já aconteceu lá, a estrutura muito bem montada, nós teremos 3 arenas simultâneas. Esse ano nós temos uma novidade, que é já colocar o tema energias renováveis também. Vamos discutir petróleo, nos marcos do petróleo, e vamos discutir também as energias renováveis, que é o futuro da humanidade. O gás, enfim. Energia e também solar, energia eólica. Né? Porque também apresenta essas energias renováveis, são também oportunidades de negócios para empresas que atualmente atuam no ramo do petróleo. Petróleo e gás e as renováveis, solar e também a eólica, né? Tudo isso. Então, vai ter banca de negócios, espaço para qual a expectativa? Nós temos já 6 âncoras, 6 empresas, as operadoras independentes aqui que operam aqui no RN, todas já estão. Você sabe de cabeça, só para a gente citar para o nosso... Para correr o risco de esquecer alguma delas. Para não ser injusta. Mas são 6. São 6 âncoras e mais de 30 pequenas empresas que negociarão com essas âncoras no sentido de fornecimento de bens e serviços. Que tipo de negócio? Só para exemplificar para o nosso telespectador. Desde componentes para o processo de perfuração, até serviços de segurança, de alimentação, de uniformes, a parte de construção civil, energia, eletrificação. Tudo que esteja direto ou indiretamente ligada a esse tipo de produção. Exatamente. Parte de transportes também, que eles demandam bastante. E qual é o volume de negócios previsto? Olha, nós não estamos estabelecendo metas, né? Depois da feira, nós realizaremos uma pesquisa junto a essas empresas que participaram da rodada e iremos expor, né, publicamente. Como não é a primeira edição, mas levando em conta a edição passada, o que foi negociado na edição passada? Olha, alguns milhões, viu? Já foram negociados e o mais interessante de tudo isso é que é uma economia que gira no território. Né? Então, são serviços, bens e serviços demandados no serviço. Retroalimenta o território. Né? Quem é que participa? Do ponto de vista de palestras, quem está convidado aí para participar? Certo. Nós teremos as entidades que são representativas do setor do petróleo independente, a UNIP e a ABPIP, que são as instituições nacionais que representam esse segmento. Nós temos o Ministério de Minas e Energias, nós temos a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, nós temos empresas de consultoria especializadas no ramo do petróleo, então está bem recheado.
A programação está muito interessante e quem quiser ver na íntegra pode procurar no site www.redepetrorn.com.br/onshore. A Rede Petro, que em parceria com o Sebrae, está realizando essa edição do fórum, né? Exatamente. Então vamos repetir aqui com calma. www.redepetrorn.com.br/onshore. Alguém que queira participar, tem que se inscrever, Sim. pagar taxa, alguma coisa? Como é que na hora serão efetivadas as inscrições, mas para garantir a sua vaga, pode entrar nesse site que eu acabei de informar, realizar a inscrição totalmente gratuito. É gratuito, né? Mas tem um limite do auditório. Exatamente. Então, quem quiser fazer a inscrição com antecedência, melhor, porque no dia pode ser que falte espaço. É isso que Serão nós sugerimos. 3 dias, né? 3 dias. 3 dias. Você sabe a programação? Primeiro dia, segundo, terceiro? Pode ir. Nesse site que eu falei tem a programação. No dia 27 nós teremos uma reunião fechada com essas entidades que foram citadas. A ideia é sair do fórum com um documento mostrando quais os direcionamentos que as entidades que participarão entendem que são prioritários para a revitalização da atividade do petróleo. Nós teremos também uma audiência pública da ANP, teremos vários pitches de empresas que são da área de inovação, na área de energias, que também estarão lá mostrando seus produtos e serviços. Teremos rodadas de negócios e esses 3 palcos simultâneos, o palco Energias, o palco Petróleo e Gás e o palco Inovação. É um modelo, um formato de evento inovador também, onde as palestras ocorrem simultaneamente, as pessoas utilizam fones de ouvido e elas podem circular nesses 3 canais e assistirem, escutarem os temas que sejam mais interessantes. Quem não estiver no presencial, né, lá fisicamente, vai poder acompanhar o evento pela internet? Sim, o Instagram do Sebrae, né, o Facebook também vai poder acompanhar alguns lives, alguns momentos do evento. Não totalmente na íntegra, mas alguns momentos do evento. Tá, mas na sequência, depois, vai poder esse conteúdo será acessado, disponibilizado? Ainda não está... Ainda não foi definido isso. Certo. Agora, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o papel do Sebrae nessa discussão toda da cadeia de petróleo e gás do Rio Grande do Norte. Obrigada pela pergunta. Como eu falei antes, a cadeia do petróleo ela abre um leque de possibilidades econômicas muito relevantes. Então, pensar em petróleo e gás, pensar na exploração, na produção, na prospecção de petróleo significa inclusão de pequenos negócios, porque eles atuam em várias camadas nessa cadeia. Obviamente que ele não é o player principal, mas ele compete em várias áreas, prestando serviços. Então, são muitas atividades econômicas com perfil de pequenas empresas que são incluídas nisso tudo. Então, se o Sebrae é um serviço de apoio aos pequenos negócios, entendendo que essa cadeia é uma das mais pulsantes no que tange a inclusão de pequenos negócios, então nosso interesse é total. Desde quando o Sebrae entendeu isso e participa diretamente dessa discussão? Olha, Diógenes, eu digo a você que tem mais de 15 anos que o Sebrae já atua fortemente, principalmente preparando as pequenas empresas para atenderem os requisitos de contratação dessas médias e grandes empresas. Então, são certificações ISO 9000, ISO 14000, certificações na área de meio ambiente. Nós trabalhamos muito nessas certificações e também apoiando na gestão do negócio, apoiando no acesso a mercados, acesso a novas tecnologias. Então, é uma história bem antiga, uma história bonita do Sebrae com esse segmento. E com certeza o Sebrae acompanhou de perto toda essa crise dos últimos anos, não há dúvida. E vê, e é aquela história, sempre lembrar, né, que a crise sempre também abre possibilidade, oportunidades de negócio. É isso que o Sebrae tenta estimular, né? Exatamente. Nós visualizamos que as empresas cresceram muito nessa crise no sentido de enxugarem custos, no sentido de buscarem melhorar sua gestão. Qualificação. Então, esse período aí que a gente chamou até de que eles ficaram hibernando um pouco, esperando essa oportunidade acontecer. Há um anseio muito grande por parte dos empreendedores, principalmente ali da região de Mossoró, empreendedores que investiram muito em know-how, em infraestrutura, em tecnologia,
para a retomada dessa atividade. E parte desse parque, né, vamos chamar assim, parque de produção, ficou ocioso, né? Exatamente. E se vislumbra aí uma forma de revitalizar. É isso que o Fórum vai discutir na semana que vem, né? Como eu falei, revitalizar nos marcos do petróleo, mas entendendo que o petróleo tem os seus dias contados. As energias renováveis vêm aí. Então, nosso desafio tanto é aproveitar esse tempo que ainda existe de petróleo na região... E fazer uma transição... Exatamente. E olhar de fora, enxergando quais as oportunidades que existem, quais as sinergias que existem desse segmento com as energias renováveis e com outros tipos de indústria. Né? Nós temos uma localização geográfica privilegiada e outros fatores competitivos que podem fazer com que essas empresas entrem em outros segmentos econômicos. Muito bacana, e o Sebrae está de parabéns, não só o Sebrae, a Rede Petro e todos que estão envolvidos nessa discussão que vai se dar na semana que vem. Eu queria que você fizesse o chamamento final para a terceira edição do Fórum Onshore Potiguar. Ok, então nós convidamos todos os empreendedores que já atuam na área, nessa cadeia de petróleo e gás ou na cadeia de energias renováveis ou que pretendem ingressar a participarem do Fórum Onshore. Nós preparamos com muito carinho toda uma estrutura para que vocês possam aproveitar com conforto uma programação de muita qualidade. E informação vale ouro. No caso, petróleo, gás, energia solar e também a energia eólica dos ventos. Obrigado. Obrigado, Lorena Roosevelt, que é gerente de indústria, né, do Sebrae, né? Ela que acompanha tudo e nos deu aqui as informações sobre o fórum da semana que vem em Mossoró. Obrigado. Ok, muito obrigada. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. A programação da Banda Natal segue aí. Veja a reprise do programa no portal No Minuto. Essa entrevista vai estar lá hoje à tarde. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.